E agora eu queria perguntar para você, quero perguntar para você, na principiologia, Sim. o segundo princípio, o princípio de, para os pré-serenões, em geral, toda PROEX avançada exigir a constituição de dupla evolutiva. Isso aqui O foi que você pode falar, o que você pesquisou, que você possa compartilhar conosco? Isso daqui eu coloquei assim, foi para alfinetar mesmo, né? Valeu. Porque assim, vamos pensar, né? Porque assim, a gente sabe, né, que tem cursos intermissivos mais básicos e tem cursos intermissivos mais avançados, né? Em que assim, geralmente nesses cursos intermissivos avançados, as consciências se preparam para aplicar a técnica da INVEX, né? Se preparam para atuar, vamos dizer assim, de uma maneira mais abrangente dentro da PROEXIS e tudo. E a gente não consegue colocar em prática, né, essa Magno PROEX, essa PROEX mais complexa, sem um parceiro de dupla evolutiva, assim, entendeu? Porque, assim, inclusive estudando, né, o duplismo, foi muito interessante porque eu vi assim, que o duplismo evolutivo ele abarca todas as áreas da vida humana. Então, abarca a holossomaticidade, abarca a pensenidade, abarca a sexualidade, né? Abarca a própria PROEX, o tempo todo há um sinergismo proexológico, abarca a questão financeira, abarca a questão da residência. Então, assim, tudo na sua vida vai incluir ali o duplista, né? E se a pessoa não tem um duplista, fica muito difícil, né? E uma das coisas que me chamou a atenção quando eu fui voluntariar na Sinvex era a quantidade de duplistas ou de casais que atuam ali na IC, né? A gente não, assim, eu acho que a gente não pode chamar de duplas, né? Porque assim, a gente não sabe ainda se as pessoas realmente aplicam a técnica, mas me chamou a atenção a quantidade de casais voluntários na Sinvex, que é uma coisa que eu nunca tinha visto em nenhuma IC, né? Tantos casais voluntariando juntos numa IC. Então, isso eu achei interessante, falei assim, olha, que é um bom lugar para estudar duplismo, né? A Sinvex é um bom lugar para estudar duplismo. Então, assim, se a consciência se preparou para ter uma PROEX uma Max PROEX mais avançada e tudo, assim, a situação sine qua non que ela tem uma parceria evolutiva, entendeu? Porque, assim, o sinergismo, duas pessoas é muito mais, vamos dizer assim, a gente consegue avançar muito mais em dupla, porque ali não envolve só a dupla, tem os amparadores de cada duplista, tem os amparadores da dupla, aquela dupla está vinculada a um grupo muito maior, muitas vezes aqueles duplistas vieram da mesma paraprocedência, então você tem um agente retrocognitor o tempo todo ali com você, te ajudando a rememorar, né, o curso intermissivo. Então, a potencialização é muito maior quando você tem um duplista, né? Porque há esse sinergismo de equipex, de rememoração de curso intermissivo, vamos dizer assim, energética também, né? Há uma potencialização energética holopensênica, né? Quando os dois têm os mesmos objetivos. Então, eu não vejo como a pessoa ter uma PROEX avançada sem o duplismo. Inclusive, para mim, esse é um indicador, assim. A pessoa avaliar, né, o nível de PROEX que ela tem, se ela não tem se ela não consegue ter, vamos dizer assim, manter um vínculo com uma pessoa e aplicar a técnica do duplismo, né? Então, assim, isso para mim já é um indicador, assim, de que ou você não tem uma PROEX avançada, ou faltou, né? Alguma coisa ficou ali pelo caminho, né? Às vezes você não acha que pode ser opção também da pessoa não ter um duplismo, porque Claro. Já encontrou, mas não teve gente, foi um casal incompleto, aí acaba ficando sozinha. E eu não sei, eu acho que... eu acho que não dá para generalizar. Eu vejo assim, é claro que essa é a condição ideal, melhor, mas, às vezes, a vida da pessoa, o que ela teve que fazer, faixa etária também, tudo isso são fatores que a gente tem que levar em consideração.
né? Às vezes a pessoa já está numa idade avançada que aí a constituição ali vai ser um pouco mais difícil. Lembrando que a questão toda que vai ditar é, vamos dizer assim, a performance da pessoa. Porque também é igual a questão, aquela velha discussão INVEX e RESEX. A rigor, o ideal é INVEX. Mas às vezes pode ter um reciclante que tem um desempenho muito maior do que o inversor. A mesma coisa, às vezes você tem lá uma dupla. Agora tem aquele que está isolado no sentido de estar solteiro ou solteira, e tem um desempenho muito maior do que aquela dupla, até os dois juntos. Então, existe a condição ideal? Existe. Mas não é a condição que já determina o êxito, porque a consciência é que vai. Então tem que levar tudo isso em consideração. O momento de vida, se a pessoa é viúva, por exemplo, às vezes, naquela condição, quanto tempo falta, tem uma série de variáveis aí que é mais complexo, que a gente tem visto. Agora, claro, vamos falar do ideal? O ideal é esse. Mas o ideal não significa fatal. Sim. Se não tiver, vai ser incompletíssimo. Está condenado ao incompleto, não. O mais sério é o que eu costumo dizer sempre, há muitos anos. Pelo menos eu vejo dessa forma. O mais sério é a PROEX. Então, dupla é consequência, inclusive. Dupla é consequência da PROEX. Então, a pessoa tem que focar na PROEX. E aí, se as circunstâncias ajudarem, as coisas a pessoa se predispor, também contribuir, as coisas vão encaminhar. Isso que eu vejo que tem que ser o ponto mais sério aí dentro dessa condição. Até porque, assim, né, em alguns casos, né, a pessoa arruma lá um parceiro, aqui a gente não está falando de duplismo, né, arruma um parceiro, muitas vezes aquele parceiro vai ser o atraso de vida dela. Vai. Em alguns casos, como diz, antes só do que mal acompanhado. Né? Não, e tem casos também que a pessoa vai arrumar um parceiro que não vai constituir uma dupla, mas ela está naquela relação para fazer assistência. Sim. E que até está sendo positivo. Naquele contexto, é produtivo, é adequado. A gente não sabe. Vamos pegar o caso, uma outra situação. Né? A gente está falando da INVEX, é o ideal. Mas chegou um ponto na vida do professor Valdo, ele tinha que esperar uma geração, na verdade 2 gerações, e que colocaram para ele, olha, você vai ter que esperar. Agora pode ser uma oportunidade para a questão ali com aquela consciência e dele ser pai ali para aquela consciência. Veja, estamos pegando um caso, o Valdo que propôs a técnica da INVEX. Naquele caso, era produtivo. Então, isso tudo, a gente tem alguns princípios, mas a gente tem que olhar o caso. Isso não significa, né? Então nunca está liberado, não é. Mas é só para a gente ter essa flexibilidade e olhar, não, vamos ver o que é o melhor aqui, do ponto de vista evolutivo, quais circunstâncias evolutivas, porque o desafio é esse. O desafio é quais são as circunstâncias, quais são as variáveis. Você vê, o Valdo, ele optou de passar da INVEX para a RESEX. Naquele momento, era até mais evolutivo ele fazer isso. Pegando esse exemplo. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Né? Agora, também não dá para negar. O ideal é a dupla evolutiva. É o ideal. Mas não é fatal. O importante que eu vejo, gente, é a gente ter lucidez de quais são as melhores opções que a gente tem nessa vida, nesse momento evolutivo, e tirar o melhor proveito disso. Até eu falo disso aqui na fatologia, né, gente? Vamos tirar, quem tem dupla, né? Quem tem um parceiro de dupla, vamos tirar partido, vamos aproveitar a oportunidade, né? Isso também eu falo muito aqui no verbete. Vamos tirar proveito da condição do duplismo, se esse for o seu caso. Então, a gente tirar o melhor proveito possível das variáveis que a gente tem acesso naquele momento de vida, naquelas circunstâncias, naquela vida específica, quais são as oportunidades que você tem. Por exemplo, no caso do professor Valdo, atender aquela consciência na condição de filho era uma oportunidade evolutiva. Então, assim, a gente tirar o máximo de proveito, né? Valeu, obrigado. Em questão do duplismo, junto vamos mais longe, né, no caso. Valeu, obrigado. Esse tema é muito bom você estar trazendo, Tatiana, porque realmente a gente vê
primeiro que é um tema super delicado, né? Porque mexe com a afetividade, sexualidade, né? A questão está na base aí da questão da sociedade humana, da constituição da sociedade humana. E tem muitos, como tudo também é muito novo, né? A ideia de dupla evolutiva, a proposta é uma proposta muito nova, muito recente. E a gente começou a ter isso oficialmente há poucas décadas, né? Muito pouco. Então está tudo ainda sendo estudos de caso. E as pessoas vão criando certos mitos também. Então tem aquela pessoa, às vezes, que não arruma dupla porque ela quer a pessoa perfeita. De preferência, de desperto para cima. Talvez aí evoluciólogo, né, tal, tá satisfeita. E aí também é um problema. Porque ela tem que ser dupla, de cara ela tem que estar dentro da Conscienciologia de imediato. Às vezes não, às vezes ela vai conhecer fora, vai começar um relacionamento que no início não é uma dupla evolutiva, e aquilo vai se transformar numa dupla evolutiva. E aquela parceira, ou aquele parceiro, chegou na Conscienciologia, falando em termos de Conscienciologia, né, através desse relacionamento. Então, para não cair naquela ideia atávica de endogamia, né, que é só pode casar dentro daquele grupo, né, casar no sentido de um relacionamento. Calma, isso aí é ranço religioso, ranço tal. Às vezes a pessoa vai ter abertura, vai chegar alguém através dela. Aí sim constitui. Então, de novo, existe o ideal. E a gente tem que defender o ideal, tem que buscar o ideal. Mas, às vezes, o muito bom já é muito bom. Então, às melhor vezes, o muito bom do que o ideal, né? O ideal não realizado. Isso, melhor do que o ideal não realizado, né? Mas você queria fazer uma pergunta, então vamos lá.